temática da Santa Ceia. O apóstolo Paulo ensina sobre a ceia do Senhor, dentro do capítulo 11. Mas, meus amados, além da Santa Ceia do Senhor, na verdade são dois pontos que são trabalhados aqui. Primeiro é o uso do véu entre as mulheres, está lá do versículo, na verdade é do versículo 2 até o versículo 16, eu coloquei 3 ali, mas desde o versículo 2 Paulo já começa a tratar sobre isso, e em seguida, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo trata sobre a ceia do Senhor. Então, o primeiro assunto, que é o assunto sobre o uso do véu entre as mulheres, inclusive até coloquei aí para os irmãos uma imagem, né? Que hoje, inclusive, tem a congregação cristã no Brasil, que as mulheres usam assim, ó. É essa imagem que fica aí, as mulheres usam o véu. E às vezes alguém tem alguma dúvida, né, sobre se nós temos a obrigação, biblicamente falando, de utilizar esse véu. Eu vou falar aqui, eu acredito que os irmãos aqui certamente já ouviram, já aprenderam, mas vamos aqui colocar sobre o que a Bíblia Sagrada nos ensina, para que todo mundo, às vezes, tenha algum pinguinho de dúvida, já tire logo essa dúvida e possamos continuar avançando. Tá bom? Só apresentar o irmão Ramon ali, tecladista, ou melhor, guitarrista, né? Deus abençoe o irmão Ramon, em nome de Jesus. Irmão Júnior, irmã Girleide e equipe lá do Alferrag. Deus abençoe em nome do nosso bondoso Deus. Meus amados irmãos, o que acontece? Eu até coloquei já aqui, ó, o que era o véu? O véu tem essa representação, duas representações. Qual, pastor? Honra e submissão. E eu não estou falando só biblicamente falando, mas culturalmente falando, é isso que o véu representava. Os irmãos, como eu falei, já conhecem essa história, já conhecem essa passagem, isso aqui é questão cultural mesmo, mas vale a pena lembrá-los. Neste período aqui em Corinto, as mulheres, elas rapavam o cabelo e eram chamadas de mulheres que eram denominadas como sacerdotisas. Sacerdotisas de quem, pastor? Havia lá um templo de adoração a uma deusa, que era denominada a deusa da fertilidade. Então a forma, o modo de adorar aquela deusa era tendo relação com as sacerdotisas. E elas eram identificadas como, pastor? Elas rapavam o cabelo. Então, como elas rapavam o cabelo, naturalmente identificava-se as mulheres que eram as sacerdotisas e as pessoas davam dinheiro para aquelas mulheres para que elas vendessem o seu corpo, essa é a expressão correta mesmo, vendesse o seu corpo e sustentasse o templo. Então imagina só, irmãos, um templo de adoração a um Deus, no caso aqui uma deusa, com D minúsculo, que era sustentado através da imoralidade sexual. Era assim que era sustentado. E as mulheres eram reconhecidas pelo fato de rasparem a cabeça. Então atentai bem, toda a igreja, atentai bem. O que acontece, meus irmãos? É que, às vezes, acontecia que alguma dessas mulheres, elas aceitavam a Jesus como Salvador. E aí, como é que fazia? Porque cabelo de mulher, irmão, não cresce rápido. O meu é que cresce ligeiro. Né? Quem acha bom é o Osiel e o irmão João Paulo. Né? Mas cabelo de mulher, do jeito que estava, não crescia tão rápido. Por quê, pastor? Porque existe um processo, desde o cabelo rapado até ficar um cabelo grande. E aí, como é que faria? Como é que fazia? As mulheres, elas cobriam a sua cabeça com um véu para identificá-las como mulheres que não eram mulheres do mundo, não eram as sacerdotisas. Então isso trazia honra e também sinal de submissão para o seu esposo. E a Bíblia vai nos mostrar aí no versículo 3 exatamente isso, que o homem, ele é a cabeça da mulher. E aí nós vamos observar isso quando a Bíblia Sagrada, usando o apóstolo Paulo, nos ensinando a importância de quê, pastor? A importância de as mulheres usar o véu dentro da igreja. Quando a mulher cristã, ela passava na rua e ela tinha o véu, os homens sabiam, aquela mulher ali respeita e honra o seu esposo. Aquela mulher ali, eu não vou mexer com ela, porque ela é uma mulher comprometida. Então, meus amados, era essa a importância que o apóstolo Paulo estava ensinando para que as mulheres usassem o véu. E aí eu coloquei aqui, de forma inicial, sobre a questão da honra e da submissão. Versículo 3 está escrito assim:
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Versículo de número 5 está escrito: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, está desonrando a sua própria cabeça. Só que não é a cabeça dela, não. Porque o versículo 3 está dizendo quem é a cabeça da mulher é o homem. Então, se o homem é a cabeça da mulher, Paulo está dizendo assim, ó, se a mulher, ela vai ao templo, e ela ora, e ela profetiza, sem estar com um véu na cabeça, ela está desonrando o seu marido. Então, por isso que eu coloquei que é um sinal de honra e de submissão. Eu quero chegar aqui na questão da Santa Ceia, mas é importante nós pontuarmos isso aqui. Aí, além de falarmos que a mulher deve ser submissa ao seu marido e honrar o seu marido, mas também a Bíblia nos mostra a questão da igualdade diante de Deus em relação ao homem e à mulher. E é, pastor? É. E está aí na Bíblia. Ó. Primeiro você vê o versículo 8. O versículo 8 diz que a mulher foi feita do homem. Está escrito assim no versículo de número 8. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. De fato, lá no início Deus criou o primeiro homem, e do homem Deus fez a mulher. Perfeito? Então isso coloca o homem, aparentemente, se eu ler só o versículo 8, coloca o homem na frente da mulher. Versículo 9. A mulher foi criada por conta do homem. É isso que o versículo 9 está falando. O homem estava lá sozinho, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, então vou fazer uma mulher para estar com ele. Então a mulher foi criada por causa do homem. Versículo 9 diz da seguinte forma: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Está muito claro isso aí. Aí temos o versículo 11, que diz assim, ó: um não é independente do outro. Ô glória! Ou seja, aqui a gente começa a colocar de forma igualitária. Primeiro o versículo diz que a mulher foi feita do homem. Depois o versículo diz que a mulher foi criada por causa do homem. Mas chega o versículo 11, a Bíblia diz que um não é independente do outro. Ou seja, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Muito bem. Versículo 12, a Bíblia diz: o homem é nascido da mulher. O homem nasce da mulher, porque é a mulher quem gera. Só que o apóstolo Paulo fecha e diz assim, ó: e tudo vem de Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, embora quem participou inclusive do nosso congresso de casais vai lembrar, embora que tenham missões diferentes, tem coisa que é para o homem fazer, tem coisa que é para a mulher fazer, e tem coisa que é para ambos fazerem juntos, mas Deus é um Deus de todos. Todos vêm de um só Deus, que é soberano, que é poderoso, que é glorioso, majestoso e o Deus das nossas vidas. Então, meus amados, diante de Deus, não é que Deus ama mais o homem do que a mulher. Não, Senhor. Só que o homem veio primeiro. Só que o homem, agora ele é gerado pela mulher. Então, isso coloca uma certa igualdade, homem e mulher. Isso não tira em absolutamente nada a questão da importância da mulher continuar sendo submissa para o seu marido. Tá bom? Então, aí trata sobre a questão do véu na cabeça da mulher. A partir do versículo 17, o apóstolo Paulo trata sobre a Santa Ceia. E como a gente tem uma reunião ainda depois do culto aqui, para a nossa festa aqui na sede, eu vou dar uma agilizada aqui, tá bom? Mas vamos lá, até porque é um texto conhecido. Versículo 17 diz assim, ó. Paulo diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Aí aperta, não aperta? Paulo está dizendo assim, olha, sobre a Santa Ceia, que é que eu vou tratar agora, nisso eu não louvo a Deus pelo que vocês fazem. Porque quando vocês se juntam, vocês não se juntam para melhor, e sim para pior. O procedimento da Santa Ceia que era feito, como é que era, pastor? Só lembrando, porque eu sei que os irmãos já sabem disso aqui.
as pessoas se juntavam e cada um levava um prato de alimento. Semelhante como se é feito geralmente no culto da virada. Eu acredito que aqui também é feito assim. Como, pastor? Um leva uma bandeja de arroz, o outro de salada, o outro de macarrão, o outro de farofa, o outro leva carne, o outro leva o frango, o outro leva o peru, o outro leva... O que mais? Churrasco, já falei? O churrasco, e por aí vai. Então, era assim que era feito. Cada um levava um prato com um determinado alimento, e o que era esperado é que quando chegasse lá, todo mundo comesse juntos. Só que funcionava na prática assim? Não, não funcionava assim. Como é que funcionava, pastor? O cidadão que levou, porque tinha gente que não tinha condição de levar. A pessoa que levava queria comer antes daquele que não teve condição de levar. Por isso que Paulo ensina sobre a importância de esperar uns pelos outros. Espera uns pelos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai comer a comida, mas espera um pelo outro. Era isso que Paulo estava ensinando. E aí existia aquela questão de algumas pessoas um tanto quanto soberbas, dizendo, não, quem trouxe foi eu. Se eu trouxe, quem vai comer sou eu. Fulano de tal, quero lá saber de fulano de tal, vou comer o meu e garantir o meu. São pessoas que não pensam no próximo. É triste, né, irmãos? Porque não é só hoje que existem pessoas assim, não. Nos tempos do apóstolo Paulo, na igreja em Corinto, já existiam pessoas assim, que pensam só em si próprio, que pensam só na sua barriga. E às vezes tem o olho maior, inclusive, do que a barriga. E é problema. E o apóstolo Paulo está tratando sobre isso e dizendo assim, olha, sobre isso não vos louvo. Porque quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas para pior. Versículo de número 21, ele diz assim, ó, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, do mesmo jeito que está lá a comida posta, aí tem gente que fica com fome porque não comeu, e tem gente que comeu demais. Então não tem uma igualdade. O problema, irmãos, do véu é um problema pequeno, na verdade, comparado a o que Paulo trata a partir do versículo 17. Porque o problema do véu, às vezes, é só uma falta de informação. É só uma falta do conhecimento. Tem gente que erra por falta do conhecimento, embora que continua sendo errado. Mas, do versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor, e aqui não é problema de falta de conhecimento, não. Porque eu não preciso ter o conhecimento para saber que tem gente que também está com fome na hora de comer, sim ou não? Eu não preciso ter um estudo, uma ciência, não preciso disso. Eu preciso simplesmente saber, rapaz, tem gente ali que também está com fome. Eu vou deixar um pouquinho a mais para que os outros também possam comer. E o povo tinha essa dificuldade, irmãos. Qual, pastor? De esperar o outro. Isso fala de amor ao próximo. Isso fala de comunhão, isso fala de harmonia, isso fala de unidade. E, infelizmente, o povo tinha várias dificuldades, dentre elas, eles tinham essa dificuldade. E era um povo que tinha vários dons, vários talentos. Foi um povo que foi pastoreado pelo apóstolo Paulo. Paulo pastoreou eles. E, às vezes, existem pessoas que querem colocar culpa na sua liderança. Irmãos, pelo amor de Deus, isso aqui não é... Você nunca vai ver o pastor Alex desabafando no púlpito, viu? Mas é só questão de contextualizar isso aqui, ó. Eu lembro uma vez de uma mãe que a filha teve um problema. A filha teve um problema. E a filha teve um problema com o namorado. E a mãe foi querer colocar a culpa em quem? No pastor da igreja. E aí o pastor ficou preocupado. Pastor, estão querendo colocar a culpa em mim. Mas eu não fiz nada com a filha. Eu sei. O problema foi o namorado. O pastor não pode ser o culpado se ele está fazendo o quê? Pregando a palavra. Porque a missão nossa é de pregar a palavra, pregar a verdade.
Anunciar a verdade. Ah, mas se fulano, ciclano, se ele não obedeceu, aí é triste. Mas, eu estou dizendo aqui que a igreja de Corinto era uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, que foi ensinada pelo apóstolo Paulo, que foi discipulada pelo apóstolo Paulo e ainda assim enfrentou vários problemas. E aquela mãe estava querendo dizer que o culpado era o pastor. Eu falei, não se preocupe não, meu filho, você está pregando a palavra, está pregando a verdade. Se a menina obedeceu ou não, aí é outra história. Então a nossa missão, como liderança da igreja, é ensinar a verdade. Só que infelizmente, irmão, nem todo mundo vai obedecer, nem todo mundo vai seguir. É por isso que a Bíblia Sagrada, inclusive, ela ensina o quê? Que nós devemos não ser ouvintes, mas devemos ser praticantes da verdade, praticantes da palavra. Aquilo que você aprende aqui no domingo, na quinta-feira, na escola bíblica dominical, Jesus quer que você viva em nome de Jesus, dessas portas para fora, e esteja de fato dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, oh glória. É isso que Deus quer para nós. Então que nós possamos atentar para a verdade que Jesus nos ensina. E aí eu quero pontuar aqui para vocês alguns problemas que a igreja em Corinto, eles viviam e o apóstolo Paulo vai ensinar para eles. Primeiro problema está aqui no versículo 18. Diz assim, ó, eles estavam reunidos, mas não estavam unidos. Olha o que o versículo 18 diz. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu também em parte o creio, ou seja, Paulo está dizendo assim, rapaz, de que adianta estar reunido, mas não está unido? E nós, igreja do Senhor, temos que ter esse cuidado. Nós não podemos apenas estar reunidos, nós temos que estar unidos. Nós temos que ter o mesmo propósito. Nós não podemos estar um reino dividido, porque o reino dividido não prospera nem aqui, nem em lugar nenhum. Então nós precisamos pedir graça de Deus para mantermos a unidade. Não deixar o inimigo querer meter o dedinho. Porque de vez em quando o inimigo quer ou não quer meter o dedinho? Quer atrapalhar, quer passar uma rasteira. O diabo é saliente, crente. E a vontade do inimigo da nossa alma é de colocar um temperozinho de discórdia, um tiquinho de confusão. E você já ouviu falar, né? Que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então, não precisa muita coisa para causar um grande estrago. Por isso é que o crente ele tem que estar, vigiando. Vigiando, oh glória. Vigiando, eu vou repetir porque eu sei que isso aqui é de Deus. O crente precisa estar vigiando, glória a Deus. Para quê, pastor? Para não deixar o inimigo colocar essa pitadazinha de discórdia, de contenda. Meu Deus do céu, misericórdia. Para que nós possamos viver em união. Diga glória. Oh glória. Viver em união. Quando você perceber o inimigo cirandando, querendo mexer os pauzinhos dele para poder semear contenda, repreenda em nome do Senhor Jesus, envergonhe o inimigo e adore ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh glória! É isso que Deus quer. Então o povo aqui, eles estavam reunidos, mas nem todo mundo que está reunido está unido. E que Deus nos dê graça para que nós possamos continuar unidos num propósito de seguir em frente e estar com Jesus. Segundo problema, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia do Senhor que eles celebravam. Traduzindo aqui para nós, irmãos, deixa eu ler o versículo primeiro, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo não está perguntando, não. Paulo está afirmando. Então, traduzindo aqui para nós, no nosso contexto. Irmãos, quando nós vamos aqui, comer do pão, beber do cálice do Senhor, nós precisamos fazer com todo sentimento de honra ao Senhor.
de gratidão ao Senhor, de respeito ao Senhor, de amor ao Senhor. A verdade, meus amados, é que a Santa Ceia é um cerimonial, é um memorial, onde existe todo um rito, todo um protocolo. Atentai bem para isso. Não fique caminhando durante a celebração da ceia. Não fique conversando durante a celebração da ceia. Respeite este momento, porque este momento é um momento nobre, é um momento único, é um momento que nós precisamos respeitar. Quem tem que andar é só o obreiro que está servindo. Os demais devem ficar aqui, ligado com Jesus. Até porque isso aqui é uma ordenança de Cristo que Ele deixou para nós. Então faça com honra, com respeito, com amor, participando de fato da ceia. É um momento onde você está ali, participando da ceia do Senhor. Amém? Terceiro problema, e eu já vou encerrar. Estavam desprezando a igreja e envergonhando os pobres. Versículo 22 diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então o apóstolo Paulo, ele está combatendo aqueles que tinham e humilhavam quem não tinham. Diante de Deus, todos somos iguais. Diante de Deus, não tem pastor ou membro. Diante de Deus, não. Deus, quando enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, foi por todos. Oh glória! Deus morreu por todos. Diante de Deus não tem conta bancária. Diante de Deus não tem questão de influência, de amizade na sociedade. Diante de Deus não tem nada disso. Diante de Deus, oh glória, existe filhos, servos e adoradores, oh glória. Então se você é filho, servo e adorador, envergonha o inimigo, levanta a mão para o alto, abre a boca, adore o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Nós somos filhos, somos servos, somos adoradores. E que nós possamos respeitar e honrar uns aos outros. Conviver, viver uns com os outros. Pedindo assim a ajuda de Deus. Às vezes, irmãos, pode ter alguém que você assim, não conversa muito, não tem assim muita intimidade, não tem muita afinidade, mas viva em paz. Viva em paz. Evite as guerras. Viva em paz em nome de Jesus. Irmãos, o cristão, ele deve sempre procurar caminhar nessa trilha. Qual, pastor? A trilha da paz. Quando for preciso até recuar. Quando for preciso até abrir mão. Para quê? Para viver em paz. Quando for preciso e houver um pedido, libera o perdão. Para quê? Para viver em paz. Irmãos, não adoeça não, meu filho. Viva em paz, libere o perdão. Tem gente que guarda o rancor, a amargura, a mágoa no coração 1 mês, 1 ano, 2 anos, misericórdia, vários anos. E cuidado para você não adoecer. Cuidado para você não ficar mal. Libere o perdão. Viva em paz em nome do Senhor Jesus. Oh glória. E o apóstolo Paulo ensinando para a igreja em Corinto sobre a Santa Ceia, ele fala, espere uns pelos outros. Ele fala, examine-se, pois, a si mesmo. Porque na verdade, meus amados, cada um de nós precisamos ter a consciência limpa, pura, tranquila, para comer do pão e para beber do cálice do Senhor. Este Cristo fez absolutamente tudo o que era necessário para que nós, hoje, pudéssemos dizer que nós temos o direito da vida eterna com Cristo. E que nós possamos diariamente, constantemente, servir este Deus, amar este Deus, estar com este Deus, buscar a presença deste Deus. Oh glória a Deus, como pastor, em paz. Oh glória.
amando a Jesus, amando o próximo e vivendo em paz. Fuja do pecado, fuja das tentações, corra das coisas do inimigo, busque a presença do Senhor teu Deus, aleluia! Porque um grande e glorioso dia, o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, esta igreja que está aqui hoje reunida, nós seremos arrebatados para se encontrar com Jesus. E estaremos para todos sempre com o Senhor. E o apóstolo Paulo ensina exatamente isso, que nós devemos comer o pão, beber do cálice até que Ele venha. Todas as vezes que você está ceando, você está dizendo: Jesus, eu estou te esperando, Jesus. Todas as vezes que você está comendo o pão, bebendo o cálice, você está dizendo: Jesus, eu estou te aguardando, Jesus. Jesus, eu continuo crendo, Deus. Continue crendo na vinda de Jesus. Continue esperando a vinda de Jesus. E assim continue agindo como alguém que sabe que precisa estar preparado para o grande e glorioso dia do Senhor. Oh, glória! Porque está chegando o dia, com o soar da trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Oh glória! Nos encontraremos com o Senhor nas nuvens e estaremos para todos sempre com o Senhor. Oh glória! Vai chegar o dia em que a igreja vai ser arrebatada e lá não terá problemas, lá não terá dores, lá não terá dificuldade, lá não vai ter boleto para pagar, oh glória, lá não vai ter adversidade, não tem não, meu filho, lá é só glória a Deus e aleluia, aleluia. Oh coisa boa, irmãos, oh coisa boa, está escrito: espera um pouquinho de tempo. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Está chegando o dia glorioso do Senhor. Todo dia esteja esperando, ó glória. Todos os dias esteja esperando, ó glória. Esperando o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu quero convidar a igreja para colocarmos de pé em nome de Jesus.